Fátima. 13 de outubro de 1917 foi palco de um dos eventos mais enigmáticos de toda a história da Igreja. A sexta e última aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastores Lúcia, Jacinto e Francisco, conhecido também como o Milagre do Sol. Mas terão sido as aparições manifestações divinas ou fruto da imaginação de 3 crianças? E porque decidiu a Igreja enclausurar Lúcia desde muito nova, privando-a de uma vida normal como qualquer outra criança? E se as aparições acontecessem agora? Será que a Igreja conseguiria recriar a Fátima de 1917? Nos próximos minutos, irei responder-te a estas e outras questões com uma única certeza. Se procuras saber a verdade, vê o vídeo até ao fim e podes tirar as tuas próprias conclusões. Eu sou o Ricardo e tu estás no canal Aprende Agora. Em outubro de 1910, nas ruas de Lisboa, sentia-se um desejo fervoroso por mudança, e uma revolução republicana liderada por figuras da burguesia e profissionais liberais estava prestes a eclodir. As forças republicanas clamavam por justiça, lutando contra uma monarquia que parecia cada vez mais distante da vontade do povo. E foi então que, a 5 de outubro, a Primeira República, liderada por Teófilo de Braga, inicia reformas e mudanças profundas que dividiram o país como nunca antes. E não foi preciso muito para terem de enfrentar desafios, tanto internos como externos. Um dos maiores desafios externos foi a participação de Portugal na Primeira Grande Guerra Mundial, intensificando as tensões políticas e económicas que já estavam presentes. Internamente, um dos objetivos era o combate ao analfabetismo, que em 1911, segundo estudos, era de 76,1%, considerado como uma vergonha nacional. O governo português, temendo a expansão do comunismo, passou a aproximar-se dos países capitalistas, como a França e a Inglaterra, e essa aproximação contribuiu para o isolamento internacional de Portugal. A Primeira Grande Guerra causou atritos entre o Estado e a Igreja, pois enquanto o poder espiritual defendia o fim do conflito e o regresso dos soldados portugueses, o temporal aprovava com a finalidade de garantir a manutenção das colónias africanas e de facilitar a inserção de Portugal na Europa. A crise económica interna e consequente instabilidade política que assolava Portugal contribuíram para que o povo se obrigasse ao refúgio católico e religioso, como solução para os seus problemas, desconsiderando as decisões do Estado. A Igreja passa então a enfrentar um Estado republicano, laico, anticlerical e herdeiro de tradições iluministas. É neste contexto turbulento e sem esperança para o povo português que surgem as aparições de Nossa Senhora de Fátima na Cova de Iria de maio a outubro de 1917. Após assistirem à missa presidida pelo padre Manuel Marques Ferreira, Lúcia, de 10 anos, e os seus primos Francisco, de 8 e Jacinta, de 7, tinham ido pastorear os seus rebanhos na Cova da Iria. Vimos um relâmpago para o lado nascente e, receando que viesse trovoada, embora estivesse bom tempo, eu disse ao Francisco que era melhor irmos para casa recolher o gado. Começámos a descer a encosta tocando as ovelhas em direção à estrada. Quando chegámos ao meio da fazenda, deu outro relâmpago e 2 passos adiante, vimos em cima de uma carrasqueira uma senhora. Segundo Lúcia, a senhora ter-lhe-á pedido que volte todos os dias 13 até fazer 6 meses e só depois lhe diria o que pretendia. Lúcia também questionou se a guerra iria durar muito tempo, ao que a senhora responde que ainda não pode dizer nada. E por fim perguntou se iria para o céu. A senhora afirma que ela e Jacinta sim, mas que o Francisco ainda há de rezar as continhas dele, porque diria à senhora que ainda não podia dizer nada. Se era algo que tanto inquietava o povo e sendo ela uma força celestial, o que a impedia? Celebrava-se a festa de Santo António. Lúcia, Jacinto e Francisco preparavam-se para comparecer na Cova da Iria, conforme Nossa Senhora lhes tinha pedido, ainda que alguns dos seus familiares os tentassem impedir. A notícia sobre a aparição ter-se-á espalhado para além da freguesia de Fátima e juntaram-se a eles cerca de 50 pessoas para presenciar o que viria a ser a segunda aparição. Entre eles estava Maria dos Santos, que mais tarde ficaria conhecida como a Maria da Capelinha. De acordo com os relatos da irmã Lúcia, documentados ao longo dos anos, sabemos que a senhora lhes pedira para aprenderem a ler e a escrever.
No entanto, durante toda a vida, a irmã Lúcia foi acrescentando memórias sobre o que a senhora lhes terá dito nesta segunda aparição. No seu último escrito redigido, uns anos antes de falecer e publicado em 2007, a irmã Lúcia descreve mais uma vez, indicando que a senhora lhe terá dito que levava a Jacinta e o Francisco, mas que ela teria de ficar mais algum tempo, pois Jesus queria servir-se dela para estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. O que motivou Lúcia a acrescentar memórias ao longo dos anos? E por que terá dito a senhora que levava a Jacinta e o Francisco na sua segunda aparição? Qual seria a intenção da senhora? Afirmar que duas crianças de 7 e 9 anos não teriam grande esperança de vida, ao contrário da sua prima. A 13 de julho de 1917, o número de crentes ou curiosos já era superior ao do mês anterior. No entanto, a história ainda não saltou para os jornais e tudo se mantinha, por enquanto, no relato de boca em boca. Além de sempre presente, Maria da Capelinha, também lá estava o estudante de medicina José Pereira Genes, que viria a assumir a função de responsável pelo posto de verificações médicas no futuro Santuário de Fátima. Segundo relatos da irmã Lúcia, ao padre Manuel Marques Ferreira, foi nesta aparição que Nossa Senhora revelou o segredo. A primeira parte, revelada em 1941 pela irmã Lúcia, descreve a visão do inferno, um mar de fogo onde as almas pecadoras sofrem eternamente. A Igreja acredita que o inferno existe, mas que as visões sobrenaturais sobre ele podem ser interpretadas de forma simbólica. A visão dos pastorinhos de Fátima é um aviso para a conversão e o arrependimento. Na segunda parte, relata uma série de eventos que aconteceriam no mundo, incluindo a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do comunismo e a conversão da Rússia. Anos mais tarde, a consagração da Rússia foi feita pelo Papa João Paulo II em 1984 e, de acordo com os devotos de Fátima, esse evento foi seguido por uma série de acontecimentos que levaram à queda do comunismo na União Soviética. A terceira parte do segredo só viria a ser revelada em 13 de maio de 2000. Por ocasião da beatificação de Francisco e Jacinta Marte pelo Papa João Paulo II. Na profecia, Nossa Senhora menciona que um bispo vestido de branco é ferido por um soldado. Muitos católicos acreditam que este bispo representa o Papa João Paulo II devido ao atentado que sofreu em 1981. Nessa altura, considerou que foi salvo da morte por intervenção de Nossa Senhora, dizendo mesmo que uma mão disparou a arma e a outra guiou a bala. Qual terá sido a influência dos segredos de Fátima para a Igreja Mundial? E por que se mantiveram ocultos durante tantos anos? Podemos dizer que as mensagens de Fátima tiveram um forte impacto no discurso moral da Igreja, particularmente em relação ao pecado, ao inferno e à necessidade de oração e sacrifício. Este apelo à purificação espiritual tocou muitos católicos e teve efeitos duradouros na vida religiosa. Ainda assim, a Igreja foi sempre cautelosa ao divulgar as revelações privadas para evitar interpretações erradas ou sensacionalistas. Houve uma preocupação de que o público, ou mesmo o clero, pudesse interpretar a mensagem de uma forma que não estivesse de acordo com o ensinamento católico. Cerca de 5.000 pessoas reuniram-se na Cova da Iria, ansiosas por presenciar o evento religioso. No entanto, algo de inesperado aconteceu. Os pastorinhos não apareceram. Lúcia e os seus primos foram levados para Orém pelo administrador do concelho, Artur de Oliveira Santos, conhecido membro da maçonaria e republicano radical, que pretendia interrogá-los sobre as aparições e obrigá-los a revelar o segredo que Nossa Senhora lhes havia confiado. Apesar da ausência dos pastorinhos, a multidão presente na Cova da Iria diz que presenciou diversos fenómenos, tais como um grande clarão de luz, semelhante a um relâmpago, que se repetiu por 3 vezes, o sol, segundo relatos, dançou no céu, girando sobre si mesmo e mudando de cor, e por fim, pétalas de rosas brancas caíram do céu sobre a multidão. Embora os pastorinhos não estivessem presentes, a quarta aparição de Fátima, mesmo que de forma indireta, reforçou a fé dos peregrinos e consolidou a importância do local como um centro de devoção. A 13 de setembro de 1917, mesmo com todas as críticas publicadas em jornais republicanos, deslocaram-se a Fátima cerca de 50.000 pessoas. Uma vez mais, não existem testemunhos iguais para quem diz que viu algo. Uns falam em uma estrela, um globo, outros que viram flores a vir de cima, mas que não tocavam no chão. E claro, houve quem uma vez mais não tivesse visto nada. Nesta aparição, segundo conta Lúcia, Nossa Senhora reiterou a importância da oração do Rosário todos os dias para alcançar a paz no mundo e o fim da Grande Guerra. Foi neste mês que uma das figuras mais importantes no desenrolar dos acontecimentos em Fátima se deslocou pela primeira vez à Cova da Iria, Padre Manuel Nunes Formigão. Com apenas 34 anos, Manuel Nunes Formigão era devoto da Nossa Senhora
de Lourdes e um feroz propagandista da Igreja contra os republicanos. O seu objetivo era claro e estava bem definido: elaborar relatórios sobre esses acontecimentos para as autoridades eclesiásticas. Já mais tarde, em uma carta enviada ao cardeal Manuel Cerejeira, outra das figuras com maior destaque, que teremos a oportunidade de falar mais à frente, diz-se convencido da sinceridade dos videntes e que já tinha entendido o seu dever: substituir a devoção por Lourdes pela posição de Fátima, já que essa seria certamente o desejo da Nossa Senhora. Ao contrário do Sol, que acompanhou todas as outras aparições, o 13 de outubro, tão aguardado por milhares de fiéis, entre os 60 e 70 mil, acordou tempestuoso. O milagre do Sol é para muitos a prova contundente da autenticidade das aparições. De seguida, irei apresentar-vos alguns certos redigidos por pessoas que estiveram presentes no dia 13 de outubro de 1917 em Fátima. O primeiro é um dos mais ilustres, Avelino de Almeida, maçom e editor-chefe do grande diário anticlerical português, O Século. No dia 13 de outubro de 1917, junto com o fotógrafo Judá Bento Roá, presenciaram o famoso Milagre do Sol. Pelas 10 horas, o céu tolda-se totalmente e não tardou que entrasse a chover e a bom chover. As cordas de água, batidas por um vento agreste, fustigam os rostos, encharcando o macadame e repassando até aos ossos os caminhantes desprovidos de chapéus e de quaisquer outros resguardos. Assiste-se então a um espetáculo único e inacreditável para quem não foi testemunhar dele. Dir-se-ia estar-se realizando um eclipse, mas eis que um alarido colossal se levanta e os espectadores que se encontravam mais perto se ouve gritar: "Milagre! Milagre! Maravilha! Maravilha!" Aos olhos deslumbrados daquele povo, o Sol tremeu. O Sol teve movimentos bruscos nunca vistos, fora de todas as leis cósmicas. O Sol bailou, segundo a típica expressão dos camponeses. E a seguir, perguntam uns aos outros se viram o que viram. O maior número confessa que viu o bailado do Sol. Outros, porém, declaram ter visto o rosto risonho da própria Virgem. Milagre, como gritava o povo. Fenómeno natural, como dizem os sábios? Não curo agora de sabê-lo, mas apenas de afirmar o que vi. O resto é com a ciência e com a Igreja. Domingos Pinto Coelho, monárquico e católico conceituado, escreve no importante jornal da capital, A Ordem, o seguinte: das 11 às 13h30, a chuva foi constante e impelida por vento forte. Minutos depois, a chuva diminuiu e quando eram 13h45, cessou por completo. O sol, até então encoberto, mostrou-se entre nuvens que corriam com certa velocidade. Como toda aquela multidão, olhámos então para o sol com uma atenção sustentada e, através das nuvens, vimos-lo com aspectos novos. Umas vezes rodeado de chamas encarniçadas e outras aureolado de amarelo ou roxo batido. Outras vezes parecendo animado de velocíssimo movimentos de rotação. Estes fenómenos que jamais tínhamos visto impressionaram-nos fortemente. Estabelece nas multidões uma psicologia coletiva. Se esta descrição poderia deixar alguns defensores de Fátima descontentes, o pior ainda estava para vir, quando Pinto Coelho, no domingo dia 14 de outubro, vira em Cascais as mesmas sucessões de cores, o mesmo movimento rotativo, concluindo: eliminado o unifacto extraordinário que fica. Por agora, as afirmações de 3 crianças é muito pouco. Para Manuel Nunes Formigão, Fátima já é uma causa, e a atitude de Pinto Coelho deixou-o furioso, proferindo as seguintes palavras: perdoa Deus ao Pinto Coelho, que apesar das suas boas intenções, foi um desastrado e fez um mal imenso com o seu zelo excessivo e imprudente. No dia 22, Augusto José Vieira escreve: especulação clerical ou um grupo de intrusões de mau gosto. Há meses, uma aparição da pretendida mão de Jesus Cristo, no dia 13 de cada mês para anunciar quando a guerra acaba. Parece-nos estar a ver oculta na sombra deste milagre preparar-se alguma lucrativa especulação mercantil, alguma gruta de Lourdes transportada com as suas águas milagrosas para os píncaros da Serra da Eira. É possível que as pessoas tenham visto um evento natural perfeitamente explicável pela ciência, o parélio, um acontecimento atmosférico raro que ocorre quando a luz do Sol passa por as nuvens formadas por cristais de gelo.
No entanto, em 1917, Portugal estava mergulhado numa profunda crise económica, com a inflação em alta, o desemprego a aumentar e a pobreza generalizada. A visão de uma intervenção divina em Fátima foi vista como uma forma de redenção espiritual e material. Para uma população devastada, o milagre de Fátima simbolizava uma oportunidade de reverter a situação adversa, uma espécie de socorro celestial. A própria fé mariana era uma âncora em tempos de dificuldades, e o facto das aparições terem ocorrido em um contexto rural, entre crianças humildes, reforçou a ideia que Deus estava próximo dos mais simples e oprimidos. Esses fatores, entre outros, criaram um contexto propício para que o fenómeno de Fátima fosse rapidamente aceito pela população portuguesa como um sinal de intervenção divina, oferecendo um sentido de propósito e esperança num tempo de grande incerteza e sofrimento. Mais difícil de explicar foi a profecia dita pela Nossa Senhora em que a guerra acabaria no dia 13 de outubro e que os militares iriam regressar. A verdade é que a Primeira Guerra só terminou a 11 de novembro, mas de 1918. Em dezembro, Sidónio Pais ascende ao poder através de um golpe de Estado. Curiosamente, os meses seguintes marcaram o momento em que as aparições da Cova da Iria mais se aproximaram do esquecimento, arriscando tornarem-se apenas mais uma história perdida no tempo. A morte de Francisca em abril de 1919 e de Jacinta em fevereiro de 1920 intensificou esse sentimento. Lúcia, agora em Aljustrel, concentrava as atenções daqueles que ainda acreditavam na veracidade das aparições. Mas o destino de Lúcia e de tudo o que se relacionava com Fátima estava nas mãos do bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, um fervoroso devoto de Lourdes. O futuro guardava grandes mudanças para o fenómeno que se iniciou em maio, e o bispo seria um dos principais agentes dessa transformação. Mas a verdadeira pergunta ainda pairava no ar. Iriam as aparições de Fátima sucumbir ao tempo ou tornariam-se algo grandioso? A resposta estava nas mãos do destino, entrelaçadas com as ações de Lúcia e o bispo de Leiria. O que o futuro reservou para Fátima? E as aparições? Seriam finalmente reconhecidas ou cairiam no esquecimento? A história estava prestes a revelar a resposta. Foi com as esmolas e mais alguns objetos de ouro e prata recolhidos que Dom José Alves Correia da Silva ordenou a compra dos terrenos em Fátima a 12 de outubro de 1920. Após a compra dos terrenos, foram dadas ordens para se procurar água de forma a transformar Fátima numa Lourdes portuguesa. Em 1921, Lúcia sai definitivamente de Aljustrel para o asilo de Vilar do Porto, não regressando por largos anos à aldeia que a viu nascer. Uns anos mais tarde, a 6 de março de 1922, por volta das 3 da manhã, uma série de estrondos acordou as povoações da Cova de Iria, quando 4 bombas destruíram uma parte da minúscula capela que o povo tinha construído no local das aparições. Manuel Nunes Formigão percebe imediatamente os dividendos que pode retirar destes acontecimentos, de forma a chamar a atenção ao país inteiro para se intensificar a Lourdes portuguesa, como uma corrente de solidariedade, generosidade, dedicação e devoção a Fátima. A história diz que os atentados foram elementos ligados à Carbonária, que por sua vez tem uma ligação direta aos republicanos. No entanto, não restam dúvidas que o único beneficiário foi o culto à Senhora de Fátima. Hoje, Fátima está totalmente enraizada e não é necessário a Igreja dar qualquer importância a relatos de supostos milagres no sol, que foram descritos ao longo dos anos por fiéis devotos a Fátima. Contudo, em 1922 ainda era tudo muito recente, o santuário ainda não existia e qualquer relato era guardado como uma preciosidade que pudesse apontar a uma intervenção divina ou miraculosa. Sabe-se também que a mãe de Lúcia, Maria Rosa, foi rigorosamente instruída para indicar que ela se ausentou na companhia de uma senhora que se comprometeu a instruí-la e que ela está onde ela quer estar, não se recordando também da direção da mesma. Durante alguns anos, as cartas de Lúcia alimentavam o regresso a Aljustrel para ver a mãe. No entanto, Lúcia só regressará a Aljustrel em 1946 e já a mãe tinha morrido. Em agosto de 1925, Dom José Alves Correia da Silva escreve ao padre Manuel Nunes Formigão, deixando muito claro que qualquer tentativa para que Lúcia regresse a Aljustrel deve ser esquecida. A entrada dela nas Doroteias é caso resolvido e tem a minha aprovação plena. A Lúcia foi um instrumento que a providência se serviu. Desempenhou o seu papel. Não tem mais nada a fazer senão santificar-se procurando corresponder às abundantes graças que Nossa Senhora lhe concedeu. Não deve intrometer-se com nada na obra, porque sendo esta de Deus, não precisa das criaturas, sejam elas quais forem. Este é o motivo porque não gostaria que fosse a Fátima.
qual terá sido o motivo para que Dom José Alves Correia tenha escondido Lúcia durante aqueles anos? Será que a Igreja considerava Lúcia um risco? Mas que risco poderia uma adolescente de 17 anos causar em algo tão imponente como a Igreja? A verdade é que a Primeira República que vira nascer Fátima à sombra de uma guerra declarada entre o Estado e a Igreja estava prestes a sucumbir e dar lugar à ditadura, incentivada por Espanha com Primo Rivera e em Itália com Benito Mussolini. A 28 de maio de 1926, tropas chefiadas pelo general Gomes da Costa iniciam a partir de Braga o golpe que acabaria por pôr fim à República e instaurar no país a ditadura militar. Contudo, a ditadura militar acabaria por ser apenas a antecâmara que permitiria o acesso ao poder de António Oliveira Salazar e o seu Estado Novo, desde 1932 até o 25 de abril de 1974, o que permitia a Fátima instalar-se agora praticamente sem oposição, como grande centro de peregrinação do país. Em 1927 é construída a fonte de água milagrosa e em 1929 fica construído o Hospital Sanatório. Em 1928, a 13 de maio, é lançada a primeira pedra da Basílica do Rosário. No entanto, foi na segunda metade dos anos 30 que Pio XII mereceu o título do Papa de Fátima, sendo decisivo para a internacionalização do santuário. Finalmente, a 13 de abril de 1930, a Comissão Canónica criada em 1922 volta a reunir-se para aprovar o relatório do Dr. Formigão, com exceção do capítulo do fim da Grande Guerra, que é alvo de alterações. Verdade seja dita que a Primeira Grande Guerra só terminou em 1918, mas seria isso suficiente para descredibilizar as aparições e pôr em risco não só a canonização de Jacinto e Francisco, como da própria Fátima como lugar de culto? A 13 de outubro de 1930, o Bispo de Leiria declarou dignas de crédito as visões das crianças na Cova de Iria a 13 de maio de 1917 e passa a ser permitido o culto oficial a Nossa Senhora de Fátima, sem que a algum momento tenha sido questionado a veracidade do relatório. A Cova de Iria tornar-se-ia o epicentro da religiosidade nacional e a 28 de junho de 1932, António Oliveira Salazar assumiria o cargo de chefe do governo a convite de Óscar Carmona. Quando Salazar ascendeu ao poder, a Igreja viu nele um aliado natural. Salazar, com as suas raízes profundamente católicas, reverteu muitas dessas políticas, restabelecendo a posição da Igreja na sociedade portuguesa. E em 1940, a Santa Sé e o Estado português assinariam a Concordata, um documento que faria esquecer em definitiva a lei de separação de Afonso Costa e a voltar a ver a Igreja Católica um verdadeiro aliado do regime, servindo como instrumento de propaganda e controle social. É recorrente fazer referência que o regime de Salazar teve a mão da providência divina na terra. Isto porque era um regime de altamente religioso, católico e abençoado por Deus. Já Salazar apresentava-se como um líder humilde e devoto, escolhido por Deus para guiar Portugal, e essa narrativa contribuiu e muito para a construção de um culto à personalidade dele, consolidando o seu poder. Uma vez que a população portuguesa era profundamente religiosa na época, o regime salazarista utilizava essa religiosidade do povo para manipular, incutir medo e obediência. É importante referir que nem todos os católicos portugueses apoiaram o regime de Salazar. Havia uma corrente de oposição na Igreja que defendia a justiça social e os direitos humanos. Numa carta de Clúcia, enviada em 1940 a Pio XII, não fala em Salazar, mas refere-se a uma intervenção divina para manter Portugal fora da guerra. 5 anos depois, numa carta que enviou ao cardeal Cerejeira, Lúcia escreve: O Salazar é a pessoa por ele escolhida para continuar a governar nossa pátria. A ele é que será concedida a luz e graça para conduzir o nosso povo pelos caminhos da paz e da prosperidade. A crença em Fátima e o Estado Novo entrelaçaram-se de forma complexa e profunda, moldando a identidade nacional durante décadas, criando uma simbiose que influenciou a vida social, cultural e política do país. Salazar, como podem imaginar, apropriou-se da mensagem e interpretou-a como um símbolo de luta contra o comunismo e transformou Fátima num pilar ideológico do Estado Novo, servindo para fortalecer o seu poder e promover a submissão do povo português. Isto porque o regime instrumentalizou a fé para controlar o povo e reprimir qualquer forma de desobediência. Mas será que conseguiram? Autores corajosos desafiaram o dogma, sendo críticas e lançando novas perspectivas sobre os eventos que marcaram a Cova de Iria. Tomás da Fonseca, deputado republicano, escreve no Brasil em 1955 Fátima, cartas ao cardeal Cerejeira, que foi proibido em Portugal no regime de Salazar. Tomás da Fonseca considera Fátima um embuste. Segundo ele, obteve informação que nunca foi possível comprovar, que Fátima nasceu
nasceu de uma conversa entre 3 sacerdotes. Na conversa, alguém terá dito que, se queres enriquecer depressa, provoca uma aparição como a de La Salette ou de Lourdes e cai-lhe o poder do mundo. Tudo o resto terá sido planeado pelos padres e Maria Rosa, que preparava os sobrinhos com a leitura da missão abreviada, e de Lúcia, que manipulava os primos a seu belo prazer. Aparece também o Cónigo Formigão, professor do Liceu de Santarém, com o cargo de definir e fixar o papel das aparições para que esta corresse o mundo. João Ilharg, por sua vez, lançou em pleno Estado Novo Fátima Desmascarada, o que lhe custou o emprego. Considera que Jacinto e Francisco nada tiveram a ver com o processo e foram só peões nesta história de manipulação, sendo sempre Lúcia a única fonte. Prosper Alfred, da Universidade de Estrasburgo, publica nos inícios dos anos 70 A Fabricação de Fátima, em que faz a ligação do fenómeno de Fátima com a situação política que se vivia em 1917 em Portugal. Para Prosper, Lúcia era alguém com um olhar frio, alma voluntariosa, mas não efetiva, mais fechada do que comunicativa e, ainda que não tivesse consciência de mentir, também não tinha para dizer toda a verdade. Segundo ele, encontrava-se num estado de alma das pessoas fechadas em si mesmas. Criaram o seu mundo privativo, alimentando ilusões conforme o seu desejo. Já o padre dominicano João Oliveira Faria, apesar de não pôr em causa as aparições, questiona quase tudo das memórias de Lúcia e não deixa de se referir a críticas de outros clérigos, como o suíço Charles Journet, que em 1948, num artigo publicado na revista dominicana francesa La Vie Spirituelle, defendia: Sem Fátima, Salazar nunca teria subido ao governo e muito menos manter-se lá. Falam-nos de uma dança do sol, de uma chuva de flores e depois dizem que o maior milagre, o milagre dos milagres, é a situação de Portugal. Basta de aceitação cega de tudo o que diz a irmã Lúcia como se fosse infalível. Se ela mesma duvidou por vezes, com que direito vamos nós gabar-nos de certezas? Nos últimos tempos, Padre Mário de Oliveira, a voz mais crítica de Fátima, lançou 2 obras, Fátima Nunca Mais em 1999 e Fátima S.A. de 2015, onde critica duramente a mensagem traduzida pelas memórias da irmã Lúcia. O Deus anunciado e revelado nas memórias de irmã Lúcia nada tem a ver com o Deus revelado em Jesus de Nazaré. Tem tudo a ver com um Deus sanguinário que se compraz no sofrimento de inocentes, um Deus criador de infernos para castigar aqueles que deixam de ir à missa aos domingos ou dizem palavras feias, um Deus ainda pior do que algumas das suas criaturas. Lúcia testemunhou que Jacinto e Francisco eram capazes de passar dias inteiros sem comer, davam a merenda às ovelhas, não bebiam ponta de água mesmo em pleno mês de agosto, andavam todo o dia e mesmo durante o sono da noite com uma corda permanentemente amarrada à cinta até fazerem sangue. E Lúcia, que foi retirada da sua terra para sempre impedida de levar uma vida em tudo semelhante à das outras pessoas. Primeiro internaram-na secretamente no asilo de Vilar no Porto e depois mandaram-na para a Espanha e fizeram dela freira de clausura para o resto da vida. Em 2000, seria o padre Salvador Cabral, no livro Fátima, Nunca Mais ou Nunca Menos, lembrar que as visões e aparições, enquanto experiências particulares, não fazem parte do objeto da fé. Muito crítico na postura dos que vão a Fátima. É preciso que se cheire menos a velas e a incenso e se respire mais o Evangelho. Lúcia, Jacinto e Francisco são fruto do seu tempo, da mentalidade que havia naquela época, da religiosidade popular e de imagens e figuras religiosas. Já Avelino de Almeida diz que os acontecimentos de Fátima são sempre vistos de 2 maneiras: os que acreditam que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos e os céticos que não acreditam em nada do que já tenha sido dito. A verdade é que mais de 100 anos depois é difícil acreditar que, à parte da crença de cada um, algum dia será possível realmente saber o que aconteceu na Cova da Iria em 1917. Meses depois de chegar à Diocese de Leiria e muitos anos antes de o relatório estar concluído, já o bispo Dom José Alves Correia da Silva coordenava toda a compra de terrenos e construção de um santuário no local. Para além disso, o relatório que sustentou a autorização do culto a Fátima foi escrito exclusivamente por Manuel Nunes Formigão. Também é muito claro que a Igreja foi adotando Fátima ao que lhe era mais conveniente, como por exemplo as descrições da Senhora durante as aparições e até mesmo ao fim da Grande Guerra naquele dia 13 de outubro de 1917. Foi sendo suavizado e alterado até se enquadrar na mensagem que a Igreja queria passar sem ser descredibilizada. Não é possível afirmar que foi a Igreja que montou o fenómeno Cova da Iria, mas é certo que participou nele e o moldou desde muito cedo. Não é, por isso, verdade o que escreveu o Cardeal Cerejeira numa mensagem publicada em Fátima. Fátima não é uma invenção da Igreja ou do clero, mas foi ela que se impôs à Igreja e ao clero, assim como a Portugal e ao mundo inteiro.
Luís Filipe Turgal, autor do livro O Sol Bailou ao Meio-Dia, A Criação de Fátima, tem investigado exaustivamente o caso de Fátima, publicou um artigo após a morte da irmã Lúcia, no qual questionava: a quem cabe a responsabilidade da falsificação da história? Não creio que se possa atribuir a Lúcia, cuja vida pública e privada foi controlada e mesmo amordaçada desde 1921. Pode e deve-se antes imputar-se a setores poderosos da hierarquia da Igreja Católica que oportunamente souberam utilizar a última das videntes de Fátima como um precioso peão ao serviço de um ambicioso e permanente movimento de renascimento católico de dimensão mundial. A aparição de Nossa Senhora de Fátima em 1917 teve um impacto profundo e duradouro para a Igreja Católica, tanto espiritualmente quanto institucionalmente. Desde esse evento, Fátima tornou-se um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo, atraindo milhões de fiéis todos os anos. A mensagem de Fátima, com o seu apelo à oração, à penitência e à conversão, fortaleceu a devoção mariana e reforçou a importância do catolicismo em momentos de crise, como Guerra Fria, em que o terceiro segredo de Fátima parecia alinhar-se com o contexto político da época. Mas será que todos esses benefícios espirituais foram o único motivo pelo qual Fátima se tornou um pilar da Igreja? Desde as primeiras aparições, o Vaticano soube aproveitar a força desta narrativa para expandir sua influência não só sobre os fiéis, mas também em termos geopolíticos. Fátima reforçou a imagem da Igreja como uma entidade capaz de prever e guiar o curso da história, alimentando a fé em tempos de incerteza e mostrando uma capacidade de leitura dos grandes desafios globais. Hoje, Fátima continua a desempenhar um papel estratégico para o Vaticano. O santuário é um local de oração e fé, mas também uma poderosa fonte de renda, gerando milhões em donativos e infraestruturas para o turismo religioso. O Vaticano mantém um forte vínculo com este local, integrando nos seus discursos sobre a paz mundial, a moralidade e a política internacional. Mas será que esse papel transcende o espiritual? Será possível que o mistério em torno dos segredos e desaparições tenha servido a um propósito maior do que simplesmente espalhar a fé? Não podemos ignorar de que o crescimento de Fátima vem em momentos-chave para a Igreja Católica, desde o seu envolvimento na queda do comunismo até ao poder de apelo em tempos de guerra e crise. Fátima trouxe à Igreja uma centralidade renovada, atraindo não só os crentes, mas também líderes políticos e figuras influentes. Isso coloca a questão: será que Fátima se tornou um instrumento de influência global? Por outro lado, não podemos subestimar a fé genuína que milhões de pessoas sentem em relação a Fátima. As peregrinações continuam a ser para muitos uma busca de paz interior, cura e conexão espiritual. Mas ao refletirmos sobre os interesses em jogo e o crescimento da influência do Vaticano, após os eventos de Fátima, fica a pergunta: será que a Igreja soube transformar esse acontecimento num dos maiores trunfos estratégicos? Ou foi simplesmente uma resposta divina a uma humanidade perdida? Fátima continua a ser até hoje um mistério que une fé e poder. Mas até que ponto essa fé foi moldada por interesses maiores? Isso é algo que talvez nunca venhamos a saber com total clareza. Afinal, onde termina o milagre e começa a estratégia? Eu sou o Ricardo. E até ao próximo vídeo. Não te esqueças de deixar o teu like, subscrever ao canal e ativar o sininho para não perderes nenhum dos próximos vídeos. A tua interação é muito importante para o crescimento do canal. Deixa também o teu comentário com sugestões porque quer saber a tua opinião. E obrigado pelo teu apoio.